você! Hoje eu vou falar de um assunto nada fácil: a infidelidade. Ele aparece em praticamente metade das sugestões enviadas. Vou começar pela definição segundo o dicionário Aurélio: violação da confiança ou dos compromissos assumidos com alguém, deslealdade, traição. O não cumprimento de compromissos de monogamia assumidos com o cônjuge, companheiro ou companheira, namorado ou namorada. Hoje, acredito que a definição seja bem mais ampla, porque vejo diferentes formas que recebem esse mesmo termo. 1. Infidelidade emocional. Trata-se do envolvimento afetivo além do sexo, como a terceira pessoa. Ou a infidelidade virtual. Parceiros têm relacionamentos sem contato físico, via aplicativos, por exemplo. A sexual, caracterizada apenas por relações sexuais, sem envolvimento afetivo. E ainda a objetal, quando um objeto ou situação afasta os parceiros. Mas vamos ser sinceros, quem nunca se sentiu traído? Seja num relacionamento ou no trabalho, escola ou no próprio lugar onde mora. Talvez por um parente ou aquela pessoa que você foi fiadora em algum negócio. Uma pessoa querida ou o amor da sua vida. Então, esse tema é uma alquimia, uma mistura de muitos elementos, que geralmente é entendido parcialmente. Infidelidade demonstra carência afetiva e fragilidade humana, uma busca por algo que muitas vezes nem percebemos o que é. Aparentemente, pode se tratar de uma situação da qual quem infringe a lei está acima de tudo ou de todos. O traidor só pensa em causa própria e, na cabeça dele, acredita que nunca será descoberto. Lê do engano. Vejamos alguns exemplos. Judas Iscariotes, ao entregar Jesus aos guardas por 30 moedas de prata, se sentiu culpado e cometeu suicídio, e foi eternizado nas escrituras sagradas. Na mitologia, o famoso Hércules é fruto da traição de seu pai Zeus com a mortal Alquimena. Silvério dos Reis, ainda durante o Império no Brasil, entregou aos portugueses o líder da Inconfidência, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, em troca do perdão de suas dívidas junto à coroa. Hitler traiu o acordo feito com a União Soviética do não enfrentamento bélico, atacando o aliado, perto de Moscou. Bem mais atual, porém não menos importante, vocês lembram do caso da Fabíola e o gordinho da Saveiro? Eles foram descobertos no motel pelo marido e deu aquele escândalo. E que o sujeito traído quebrou todo o carro do amante e filmou tudo. E uma esposa do empresário do Paraná que segue o marido, e as imagens também viralizaram na internet. No governo Bolsonaro, aqui bem pertinho de quem mora em Brasília, Sérgio Moro chegou como herói nacional depois da Lava Jato e saiu chamado de traidor por discordar do presidente da República. Como vocês podem perceber, existem traições de todas as naturezas. E como elas são vistas aos olhos da psicologia? No caso de quem entrega um companheiro ou um esquema, trata-se de uma pessoa com grande desconfiança em todos e até nele mesmo. A ideia de que o barco está afundando e de que ele não cabe no bote salva-vidas faz dele um delator, vai pro tudo ou nada. Em geral, é uma pessoa com baixa autoestima, insatisfação pessoal, insegurança, reatividade e muitas vezes busca o poder para maquiar essa fragilidade. Estas características estão em todos nós, mas precisam de um empurrãozinho para acontecerem. Ninguém sai dedurando o outro à toa. Para isso, a pessoa tem de estar em desequilíbrio psicológico e emocional. Agora, para todo esse povo que mantém um relacionamento e sai com outra pessoa, a coisa é bem mais embaixo. Aqueles mitos de que quem ama não trai. Trai sim. Quem consegue separar amor de sexo não vê problema algum em trair. Ou que mulher só trai por vingança. Nem sempre. Algumas mulheres querem apenas mais emoção em suas vidas. Homem trai mais que as mulheres. Esse fato a ciência demonstra e a doutora Natasha Tidwell, da Universidade do Texas, publicou em 2013
que os homens conseguem separar melhor as coisas e têm mais impulso sexual. O mito de que as amantes sabem mais da cama do que as esposas, quem nunca está satisfeito vai perder também a graça na relação extraconjugal rapidamente. Trair uma vez, vai trair sempre. Depende de muitos fatores. Não é tão simples assim. Tem sido observado e estudado há muito tempo que a insatisfação nem sempre é com o outro. Os motivos para traições têm vários gatilhos: fracasso profissional, envelhecimento ou insatisfação com a aparência, mente ocupada com pensamentos ruins ou voltada somente para o trabalho. Ter a impressão de que o relacionamento é para sempre e aí aparece o relaxamento com o trato de um com o outro. Muitos transformam o cônjuge em empregado doméstico. A criação dos filhos passa a ser responsabilidade apenas de um. A delicadeza dá lugar à estupidez e o sexo vira um compromisso com ficha de frequência, por obrigação. O nascimento de um filho e as mudanças hormonais também quebram a magia do casal. E aí, tem o que fazer? Sim, mesmo que em doses homeopáticas, deve-se enfrentar a situação, expor a insatisfação e conversar com o outro para encontrar soluções alivia bem a tensão. Guardar os problemas para si só aumenta o problema e geralmente só encontra uma solução: colocar um ponto final na relação. O que os olhos não veem, o coração não sente. Será? Sei não, porque no mínimo quem trai sabe. Aí começam os processos que minam o relacionamento. E eles têm classificações bem claras. Vou falar algumas. Padrões familiares. Entenda-se pessoa vinda de uma família machista e controladora, onde quem se sente maior na relação acha que tem o direito de ter quem quiser ao lado, sem culpa. Mas na verdade, ela é apenas uma repetidora de padrão. Precisa se libertar do continuismo e de ser igual aos antepassados. Deixar de atender às expectativas de quem ela acredita supervisionar a sua conduta. Demandas sexuais reprimidas, onde trata-se de um grupo de pessoas que tiveram uma educação muito rígida e conservadora, com ausência de informações ou discussões sobre sexualidade, causando carência afetiva, oriundas de relacionamentos longos e castrantes, de relações abusivas e dominadoras, onde a repressão foi a palavra de ordem. Para essas pessoas, o importante é entender que o relacionamento é um contrato de convivência e sexo é diferente de prazer. Que a substituição do ato por uma atividade interessante pode unir o casal. Focar em alguns objetivos intelectuais e criar oportunidades para dançar, ir ao cinema, estudar ou mesmo discutir temas aleatórios e instigantes ajuda muito também. Ter ao lado uma pessoa envolvente, que participe dos seus projetos e complete o trinômio pessoa amiga, companheira e amante é fundamental. Geralmente se acentua muito a figura do traidor e se esquece de que uma relação é uma via de mão dupla. Quem foi traído também influenciou de alguma maneira, ou por omissão ou por negligência. E a pessoa que traiu geralmente deixa rastros, ou a própria história trata de eternizar o feito. Para fechar, se você ou alguém conhecido está passando por esse momento delicado, vou dar algumas dicas. Não se deixe levar pela raiva. Momentos desafiadores ocorrem sempre e a decisão final merece uma mente racional. Gerencie os seus sentimentos, invista em você e converse sempre sobre o que te aflige. Externar os sentimentos ajuda a deixar claro para o outro as suas intenções e encontrar as deficiências. Não se sinta culpado ou a pior das pessoas. Cada um é um ser único e age a partir de sua realidade. Procure também ajuda profissional. Nos processos da vida, os desafios surgem e você não pode dar conta. Vai ser levado e as coisas simplesmente acontecem. Então, abra sua mente e pense um pouquinho fora da caixinha. Ah, não vai me trair.
Dê o seu like e ative o sininho para receber notificações. Continue enviando sugestões de temas. Eu estou amando. Vida que segue. Um beijo e até a próxima!